Hérnias de disco na coluna torácica, elas estão longe de serem comuns, são muito menos frequentes do que as hérnias cervicais ou as hérnias lombares e elas têm algumas particularidades. Então aqui está a nossa coluna torácica com os discos intervertebrais que ficam entre as vértebras da coluna. Os discos têm então duas partes principais. O núcleo, que é mais gelatinoso e fica aqui no centro do disco, e o ânulo, que é mais endurecido e fica na parte de fora, externa do disco. E todos os nervos que saem da coluna aqui. A hérnia acontece então quando esse disco aqui escapa para trás e comprime esse nervinho aqui. Esses nervos que passam na coluna, na região cervical, eles vão para o braço. Na região lombar, para as pernas. Na região torácica é diferente. Eles vão para a região do tórax, vindo até aqui a região do abdômen. E isso causa um padrão de dor bem infrequente, que é uma dor nas costas que irradia normalmente para a região da frente do abdômen ou do tórax, a depender do nível da dor. Então aqui a gente vê todo o mapa dos nervos que inervam essa região do tórax. Então se o problema for na primeira vértebra torácica, o paciente pode ter uma dor que irradia até essa região aqui de cima. Segunda vértebra torácica, terceira, quarta e quinta aqui na região mamária, sexta, sétima, oitava, nona vértebra torácica, décima e 11ª, mais aqui no abdômen. Então, resumindo, o paciente com hérnia de disco na região torácica, ele vai sentir uma dor nas costas, que pode irradiar para a região de cima aqui do tórax, se os níveis acometidos forem os mais altos, como primeira, segunda, terceira, quarta e quinta vértebra torácica, ou eventualmente essa dor pode irradiar até para o abdômen, se os níveis acometidos da hérnia forem os mais baixos, como oitava, nona, décima, 11ª ou 12ª vértebra torácica. Agora, se as hérnias cervicais e lombares nós fazemos de tudo para evitar uma cirurgia, as hérnias torácicas nós vamos fazer ainda mais. Por quê? Porque a cirurgia é mais delicada pelo fato de termos o pulmão perto da região da coluna torácica. Então a cirurgia é muito mais delicada. Então nós vamos optar sempre por fisioterapia especializada associada a alguns medicamentos e somente se isso não resolver, nós vamos então optar pelos bloqueios da região da hérnia. Então o bloqueio ele é feito no centro cirúrgico com o paciente sob sedação, uma sedação parecida com a endoscopia. E aqui é um exemplo na região lombar pela falta de animação na região torácica, mas é semelhante. Nós vamos então identificar os orifícios ósseos, chamados forames, por onde passam os nervos, onde eles estão comprimidos pela hérnia. Fazemos anestesia local e guiamos algumas agulhas no interior desse orifício ósseo. E aqui nós injetamos uma substância anestésica e anti-inflamatória com o objetivo então de melhorar a dor do paciente. E somente em últimos casos, casos mais graves que não melhoram com uma série desse tipo de procedimento, é que nós vamos então optar pelo tratamento cirúrgico, que deve ser feito então por um cirurgião muito experiente.